Mas vamos falar sobre o contrato dele, né? Isso dividiu muitas as opiniões. Primeiro, já pode colocar o print da notícia, o Rodrigo, por favor, para a gente ir começando a falar sobre isso. Primeiro, a gente tem que se atentar a essa notícia do Vasco publicada no seu site oficial. E me chamou a atenção uma coisa muito interessante. Primeiro, Vasco acerta a renovação de contrato com o Léo Jardim até 2030. O Vasco da Gama acertou a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim nesta quinta-feira. O novo vínculo do atleta com o Gigante da Colina, que iniciará em 1º de janeiro de 2026, terá duração até dezembro de 2030. O atual compromisso do atleta com o clube seguirá válido até o fim deste ano. O que isso significa? Isso implica em quê, Joel, Então, exatamente? essa questão me chamou muito a atenção, porque é o seguinte, não é que ele assinou um pré-contrato que só vai ser vigente em janeiro. Na verdade, foi um aditivo, ele tinha uma renovação automática em caso de disputa, de jogos disputados. O que aconteceu foi um novo contrato, que vai ser colocado em prática a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Até lá, o Léo Jardim vai ganhar o salário que ele ganha atualmente. Entendi. Então, é um salário longo a partir de janeiro de 2026, e claro que dentro desse mesmo contrato atual que ele tem, existem metas de desempenho, coisas do tipo, mas o novo contrato, que é o contrato que todo mundo está falando, é mais de 1 milhão, é menos de 1 milhão, então aí entra a minha apuração que eu tive durante todo o dia. Vamos lá. Mais uma vez, sem desconfiar ou vir aqui dizer que eu tô certo e outros estão errados. Não, não é isso. A gente sempre trabalha aqui com o maior respeito do mundo. Mas a minha apuração indica que o Léo Jardim não vai ganhar o maior salário do Brasil entre goleiros. O que me disseram, e apurei isso com 2 fontes diferentes e 2 fontes que, de partes diferentes da negociação, me disseram o seguinte: as duas falaram a mesma coisa. O Léo Jardim é o goleiro hoje com maior salário do Brasil? Foram taxativos ao dizer não. Citaram 3 goleiros. O Everton, do Palmeiras, Cássio, do Cruzeiro, o Léo Jardim é melhor que os dois. E Rossi, do Flamengo. Esses 3 ganham ou ganhariam mais que o Léo Jardim. E eu fui apurar outros jogadores que também têm um salário alto. Por exemplo, o Fábio renovou o contrato por mais um ano e eu apurei junto a um setorista do Fluminense que é muito bem informado, que me garantiu que o Fábio está ganhando R$800 mil por mês com essa renovação. O Hugo Souza ganha algo em torno, o Hugo Souza do Corinthians, ganha algo em torno de 650. O John, algo em torno de 600. Então, o que dá para dizer? De acordo com a minha apuração, e eu apurei com 2 fontes que estavam bem ligadas à negociação mesmo ali, à questão de contrato, inclusive, e me disseram o seguinte: o Léo Jardim, ele vai ganhar um grande salário, mas não chega a ser a 1 milhão, não. Ele vai ganhar um custo mensal, isso a partir de janeiro do ano que vem, tendo em vista que está aí na nota. O atual compromisso do atleta com o clube seguirá válido até o final deste ano. Mas a partir de janeiro do ano que vem, ele vai ganhar um reajuste salarial. Vai passar a ganhar algo em torno de R$600 mil a 650 mil. E é claro que com metas, esse valor pode aumentar e superar R$800 mil. Lembrando que existe aí salário e luvas que foram diluídas pelo contrato inteiro até dezembro de 2030. Então, não é 1 milhão e, de acordo com uma fonte que eu conversei, não se tratava de 1 milhão. Essa pessoa até comentou comigo o seguinte: para ele chegar a superar 800 mil, o Vasco vai ter que ganhar uma tríplice coroa. Ganhar, sei lá, um brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana, uma Libertadores. Então eu falei, tomara então que o Léo Jardim ganhe muito dinheiro, porque isso quer dizer que o Vasco vai ganhar títulos com isso. Então o salário pode aumentar. A gente trouxe aqui até em relação ao Thiago Mendes. É a mesma coisa. Com mais premiação, você pode alcançar um salário maior. Mas, a princípio, o custo mensal dele vai ser algo em torno de 650 mil, batendo de frente com o John do Botafogo, batendo de frente com o Hugo Souza do Corinthians e estando abaixo de Fábio, Cássio, o Everton e Rossi, de acordo com a apuração que eu tive hoje. E lembrando, a multa rescisória dele, 10 milhões de euros. Ou seja, 10 milhões de euros, que dá algo em torno de 69, 67 milhões de reais. Essa é a multa rescisória do Léo Jardim. Então, mais uma vez,
Não estou desmentindo nem desmerecendo a informação de ninguém. Só estou dando a minha informação, a minha apuração. Pode estar errado? Claro que pode estar errado. Não estou dizendo, não sou o pai da notícia, não tenho essa pretensão. Quem me conhece sabe, maior a humildade do mundo aqui. Mas, de acordo com as pessoas que eu conversei, ele vai ganhar o mesmo salário até dezembro deste ano. O reajuste acontece a partir do novo vínculo, que entra em janeiro de 2026, e aí vai até dezembro de 2030. O Léo Jardim, sim, ganhando top 5 de salários do Brasil da posição. Maior salário do Brasil, de acordo com a minha fonte, não seria esse valor. Mesmo ele ganhando tudo que está previsto, o salário chegaria a 850, 900 mil. Então, esse é um salário a partir de janeiro do Léo Jardim. Coloca até na tela, o Rodrigo, a informação, né? O que está registrado lá no BIRA, que é o Boletim Informativo de Registro de Atleta. E a gente pode observar que no contrato do Léo Jardim, o que está vigente é ainda o contrato de 31/12 de 2025, ou seja, não houve ainda o reajuste contratual. Logo, o contrato dele, e claro que o salário dele está dentro do contrato, que é esse contrato que vai até dia 31 de dezembro de 2025. Ou seja, então o Vasco, após negociar até julho com ele, foi uma negociação longa, uma negociação extensa, na qual ele até deixou de ganhar mais, agora vai fechar dezembro e aí entra janeiro com um novo contrato. Isso pelo menos de acordo com a apuração que eu tive, junto a fontes que, né, estiveram na negociação e pegaram no contrato. Até ontem, na live, eu disse que a tendência é que a renovação ia ser anunciada hoje, porque ontem estava fazendo a revisão do contrato, e essa revisão aconteceu, o anúncio aconteceu mais ou menos por volta de 1h da tarde, se eu não me engano, e o Léo Jardim, portanto, renovou. Pelo valor que renovou, o Sandro, particularmente eu acho que foi um valor ok, um valor bem justo. Ah, esqueci de outro jogador também que está na mesma faixa salarial, o Everson. Conversei, ele até ganha mais, de acordo com uma fonte também, ou melhor, uma fonte não, um setorista do Atlético Mineiro, o Everson ganharia algo em torno de 700 a 750, uma faixa salarial até um pouco acima do Léo Jardim, que no Vasco vai ganhar a partir de janeiro algo em torno de 600, 650 mil. Por esse valor, eu acho um valor muito justo, muito plausível, porque ele representa para o Vasco e pelo que ele entregou e pelos serviços prestados que ele tem e pela idade também. Ou seja, eu acho que é um pacote bem bacana, Sandro. O que você acha? Assim, eu acho um pacote bem bacana, né? Eu estou pensando aqui e analisando a seguinte situação. A gente falava cerca de 1 milhão, aquele negócio, um absurdo, tal, mais de 1 milhão, ou que chegue a 1 milhão, um absurdo. Só que, de repente, ele estava querendo receber um valor mais alto por 3 anos. Se você for analisar, 600, não vamos chegar a 800 não, cara, assim, 600 mil, né? Vezes 5 anos, é muito mais dinheiro. É muito mais dinheiro, né? Então, o Léo Jardim, para ele, eu penso que foi excelente esse acerto com o Vasco, essa renovação com o Vasco, porque ele estava vivendo um grande momento como goleiro do Vasco, e vamos ser justos, ele tem ajudado o Vasco? Sim, muito. Mas ele não tinha projeção antes de chegar ao Vasco. Não mesmo. É onde o clube é sempre maior do que qualquer atleta, tá? O clube é sempre muito maior, o Vasco, do que qualquer atleta que está ou que tenha passado e que tenha sido um grande jogador pelo Vasco e que é um grande ídolo pelo Vasco. Então, o Léo Jardim tem sim que agradecer ao Vasco. Ah, mas se ele não fechasse... Não, mas o Vasco abriu as portas para ele. E não pense você que você está no clube X ou Y, você tem a mesma projeção do que você está no Vasco, não. Ele chegou à seleção brasileira pelo Vasco, ele está projetado, né? Eles estão gostando muito de falar assim, na prateleira agora, né? Agora estão usando esse termo, a prateleira, né? A Globo começou a usar, está todo mundo usando. Na prateleira de cima, eu vou usar também, né? Na prateleira de cima, na primeira prateleira dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Se eu estiver falando bobagem, discordem aí, por favor, escrevam, né? Mas eu acho que hoje o Léo Jardim é, sim,
um goleiro selecionável. É o goleiro brasileiro que tem que estar entre os 3 que vão para a próxima Copa do Mundo. É lógico que vai depender agora dos próximos jogos. Mas se ele mantiver esse nível, ele vai para a Copa, cara. Eu também acho, Sandro. Eu também acho. E agora é isso, né? Renovação é um assunto encerrado. Ele já se mostrava focado antes, essa é a verdade, né? E agora vai se manter ainda mais focado. Vale destacar que o Léo Jardim recebeu, inclusive os companheiros do GE trouxeram que teve uma proposta, né, uma abertura, ou melhor, uma tentativa de negociação do Galatasaray, que o Léo Jardim nem quis negociar, e de um grande clube português, e a gente já tinha a informação de que esse grande clube português era o Porto. O Porto já olhava para o Léo Jardim, já tinha sondado e tal, mas as coisas não evoluíram, mas tinha o Porto e ainda tinha sondagem do Palmeiras, porque o Everton também é um jogador que já tem uma certa idade e o Palmeiras pretendendo ali já se resguardar. Então, tinha alguns no encalço. E claro que o Léo Jardim queria muito ficar com o Vasco e queria renovar com o Vasco, isso é bom que se fale. Até internamente, isso era um assunto que o incomodava, mas não tirava o foco, algumas coisas que foram ditas, mas isso acontecia muito mais por conta do empresário. Porque o empresário, ele trocou de empresário nesse meio tempo, ele chega ao Vasco através de um empresário e depois ele fecha com outro empresário, que é o Paulo Pitombeira, que é o mesmo do João Vitor, por exemplo. E aí as negociações ficaram um pouco mais difíceis. Então se pediu muito mais, então a negociação começou a se arrastar. Ela foi destravada na época do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no dia 12 de junho. Né, o Vasco jogou contra o São Paulo e nesse jogo teve uma reunião com o staff do Léo Jardim. Assim, tinha até uma questão de alguma dívida anterior à gestão do Pedrinho, inclusive, alguma dívida de comissão através na contratação do João Vitor. Então, existia ali uma certa rusga que foi aparada. Então, tudo isso demanda. Tanto é que o valor não é tão alto. Se a gente for parar para pensar, o valor de 1 milhão provavelmente foi pedido na época onde o empresário também já estava meio chateado. Ó, você não paga comissão, então vou jogar 1 milhão. Aceita se quiser. E o Vasco em nenhum momento aceitou esse 1 milhão lá atrás, nem durante e nem depois. Né? As arestas foram aparadas, que eu acho que era uma questão muito mais de Vasco e empresário. O Léo Jardim estava focado e o Vasco deu ao Léo Jardim essa questão, ó, aqui você pode se tornar ídolo. Aqui você já tem o carinho da criançada, da torcida. Aqui você já tem jogos memoráveis. O que falta mesmo é o quê? A identificação é um título. É o título. E isso pode acontecer mediante ao trabalho, e aí, no caso, é na negociação. Se tem gente que vai acreditar ou não, aí é outro departamento. Eu sou um cara otimista, eu acredito. Eu quero acreditar que o Vasco vai beliscar a Sul-Americana esse ano, que vai ganhar a Copa do Brasil. Eu acredito. Pelo menos eu quero acreditar nisso. E é isso, evidentemente, que foi colocado ao Léo Jardim. A gente vai buscar fazer um time forte, né? E eu quero você aqui, um grande time que começa por um grande goleiro. A gente tem total confiança em você e a gente quer muito que você tenha aqui o time que, quando você se aposentar, todo mundo vai dizer, Léo Jardim do Vasco. Ele que é cria do Grêmio, por exemplo. Mas ele nunca ganhou a projeção que ele ganhou. E vale destacar, mais uma vez, que o Léo Jardim, ele jogou no Boa Vista, quando o Admar Lopes era diretor de futebol, e no Lille, quando o Admar Lopes era lá do Scout. Então ele já tem uma proximidade com o diretor de futebol, já tinha trabalhado em outros 2 clubes. E é claro que isso também foi colocado em prova. Então, Léo Jardim, renovado até 2030, não é um salário estratosférico, mas é um salário importante, sim, top 5 do Brasil, porque ele é um dos top 5 do Brasil. Então você coloca aí Rossi, o Everton, Everson, Hugo Moura, John, Fábio e Cássio. O Léo Jardim tá nesse meio aí. A gente vai discutir, como o próprio Santo falou, acho o Léo Jardim melhor do que eles. Eu também acho que o Léo Jardim tem idade, margem para evolução do que muitos ali. Né? Por exemplo, o Cássio, eu já vejo o Cássio em declínio. Para mim, o único melhor que o Léo Jardim é o Fábio, que eu não tinha citado, para mim. Só que o Fábio, ele não vai para a seleção por conta da idade dele. Né? O que eu acho também é uma grande bobagem esse negócio. Não vai, isso é verdade. Mas o cara que é goleiro, pô, e o Fábio é um atleta, né? Mas é outra história. Outra história. Até porque o Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado na primeira convocação agora do Carlo Ancelotti. Pois é. E com todo respeito ao Hugo Souza,
O Hugo Souza é aquele tipo de goleiro que faz as defesas muito difíceis e acaba entregando um gol que não era tão difícil. Então, assim, regularidade, eu prefiro o Léo Jardim. O Everson do Atlético Mineiro também, eu acho que ele não já esteve no auge, hoje não está mais. Não tá o mais. Rossi do Flamengo é argentino. O Everton já está com uma idade avançada também. O auge dele já passou. É só a gente lembrar do gol que ele tomou agora do Chelsea, lá no Mundial. Que a bola desvia e ele não tem tempo de reação para tirar. E o Alisson já teve tantas chances já, né? De Everton, né? Não, sim, e o Alisson, eu digo, sim, o já titular, teve né? muitas chances de mostrar também. 2 Copas do Mundo, né? Então, peraí. Né? Então, eu vejo hoje, o momento hoje é Léo Jardim e John. Eu gosto também do goleiro do Botafogo. Meus dois também. Eu acho que ele é um baita goleiro, um goleiro alto, né? Um goleiro que tem boa impulsão. Então, mas é isso. E o importante é que o Vasco tá com um bom goleiro. É goleiro top 5 do Brasil e pertence ao Vasco da Gama. Eu acho que isso é uma notícia boa. A gente precisa comemorar também as coisas que fazem. Muita gente, por exemplo, no chat, eu entendo, até porque eu também sou um que quer um atacante para ontem. Mas o ponto é, renova com goleiro, mas não contrata atacante. Então, gente, vamos criticar o que tem que criticar e elogiar o que tem que elogiar. Não é porque não trouxe um atacante que eu não vou ficar feliz com a renovação de um goleiro. É verdade. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, é isso, rapaziada. Essa é a notícia.